Fala, torcedor, tudo bom? Aqui é o professor Márcio Teodósio, do canal Oficial no Campo FC. E nesse vídeo vou falar sobre um assunto que toda rodada vem incomodando e é motivo de conversa e discussão de todo torcedor tricolor, que é o aproveitamento do setor de ataque da equipe de Santa Cruz. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre os números de Thiago Marques, Heron e Quirino e vamos fazer um levantamento, uma análise completa aí do desempenho do trio de camisas 9 que estão no elenco da equipe do Santa Cruz. Mas antes disso, eu peço para você que está vendo o vídeo, que ainda não segue aqui o meu canal, que você se inscreva, que você compartilhe, que você comente, ative o sininho para sempre que chegar um novo vídeo você ser informado e que também você possa deixar o like, que com isso o YouTube ele vai entender que o meu conteúdo, o meu trabalho é um trabalho de relevância e assim ele vai poder indicar e compartilhar esse vídeo para outros torcedores e amantes do futebol, assim como nós. E aí, torcedor, esse vídeo eu resolvi fazer para falar sobre um assunto que vem incomodando muito a torcida de Santa Cruz, que é a baixa produtividade do ataque tricolor. Porém, a gente tem que lembrar que esse baixo desempenho dos atacantes não é só também a questão da falta de qualidade, como muito é falado. A gente tem que também lembrar que o Santa Cruz tem um sério problema de criação, né, para esse setor final, para que esses atacantes possam finalizar e concluir as jogadas. Então, é um contexto, né, que engloba todo esse baixo aproveitamento dos atacantes da equipe, que isso não é de agora, torcedor. Isso vem desde o campeonato pernambucano, desde o início da temporada. Essa baixa produção ofensiva da equipe de Santa Cruz é um problema que está muito escancarado agora, mas ele não vem de agora, ele vem desde o começo da temporada. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E aí, para começar, eu venho com um dado interessante. O Santa Cruz tem três atacantes considerados 9, né, que é Thiago Marques, Heron e Quirino, além dos pontas também, como Ronald, como Marquinhos. Porém, o jogador que tem mais finalizações nessa Série C, por exemplo, é o volante Pedro Favela. Tem 17 finalizações. E aí é um número que já começa a preocupar. O volante da equipe tem mais finalizações do que os três atacantes, os três camisas 9 da equipe. E aí, torcedor, para a gente começar, eu trago aqui os números de Thiago Marques. Então, o Thiago Marques, ele que chegou, né, quando foi anunciada a sua contratação, ele trouxe uma boa expectativa para a torcida, né, que esse problema do, da produção ofensiva da equipe fosse resolvido. Porém, com o passar dos jogos, o desempenho dele não vem sendo esperado. Ele vem de duas temporadas muito boas, né, de muitos gols, porém, nesta temporada, e principalmente com a camisa Santa Cruz, ele vem tendo um rendimento muito abaixo do esperado. Então, até aqui, torcedor, Thiago Marques, com a camisa do Santa Cruz, ele tem 10 jogos, 9 como titular. Ele tem apenas um gol marcado, que foi contra a equipe do Floresta, né, naquele empate do Santa Cruz contra a equipe do Floresta. E das 5 finalizações que ele tem, toda a Série C, apenas 2 foram no gol. E o último gol marcado por Thiago Marques foi há 72 dias. Justamente esse, no empate do Santa Cruz, no dia 11 de abril desta temporada. E aqui eu trago o mapa de calor, né, que também é um fato interessante, que você observa, torcedor, que o atacante ele tem uma concentração maior da sua participação no jogo, não dentro da área. Ele vem atuando, ele vem
tendo a sua movimentação nas partidas, a sua participação nas partidas, muito mais fora da área, mais perto do meio de campo do que dentro da área. Isso também indica porque a bola não está chegando. Então, a bola não está chegando, ele tem que sair da área também para tentar participar, para tentar receber essa bola. Então, quando eu falei no começo do vídeo que a questão da produção ofensiva dos atacantes vai muito além do que a gente fala em relação à qualidade técnica deles, a sua qualidade como jogador. A gente também tem que lembrar que o Santa Cruz tem problemas no seu meio de campo. O Santa Cruz, que no começo do ano tinha o William Júnior, né, como seu camisa 10, chegou o Patrick Alain, né, como um reforço, e todo torcedor, eu não me lembro de nenhum que tenha criticado essa contratação, porque teríamos dois jogadores que teriam, na temporada passada, produzido 17 assistências em gols. O William Júnior, ele teve na temporada passada 2 gols e 8 assistências. E o Patrick Alain, vindo da equipe do Náutico, ele veio com 7 gols e 9 assistências. Tanto é que no começo a discussão era quem seria titular no meio de campo, o William Júnior ou o Patrick Alain. E aí o que acontece? O William Júnior, ele pede para sair, ele foi liberado, ele rescindiu seu contrato com a equipe de Santa Cruz, foi jogar na equipe do Gama. Patrick Alain não vem sendo esse jogador que tanto se esperava. Regis foi contratado como, né, o cara queria resolver esse problema no meio de campo, mas também pouco fez, e tanto é que ele também já não está mais no elenco da equipe. E aí, quando a gente olha para esses números dos atacantes, também temos que levar em consideração esse fator também da falta de criatividade da equipe. Não estou aqui defendendo o atacante A ou B, mas a gente está aqui para falar de forma fria e clara que o problema do ataque de Santa Cruz vai muito além de apenas a qualidade dos seus atacantes. Então eu trago agora, torcedor, os números de um outro atacante que foi contratado nessa temporada, e para mim o mais preocupante dos três, que é o atacante Heron, né? O atacante Heron, ele que chegou agora nesse pacote de reforços para a disputa da Série C, e o atacante Heron, ele tem 6 jogos, desculpe, pela equipe de Santa Cruz, um como titular, nenhum gol marcado. Ele tem 2 finalizações e das 2, uma foi no gol. E o que me preocupa, né, além de tudo isso, é que o atacante marcou o seu último gol há 372 dias. Isso na temporada 2025, mais precisamente no dia 15 de junho de 2025, no jogo, no empate da sua equipe pela segunda divisão do campeonato japonês, no jogo entre o Montedio e a Magata e o Vegalta Sendai, que era a sua atual equipe naquela época, no empate por 1-1, e Heron fez o seu último gol naquele jogo, há 372 dias. E aí você vai olhar o mapa de calor, é um atacante que pouco participa do jogo, né? Também tem pouca minutagem, mas aí você vê, ele cai mais, né, pelo lado esquerdo do ataque, mas também pisa muito pouco na área e volta bastante também aqui para buscar bola. Mas também, mesmo voltando, ele pouco participa. Você não vê, diferentemente do mapa de Thiago Marques, você não vê nenhum pontinho vermelho onde o jogador se concentra mais. E aí, eu trago agora os números, né, do atacante que é o mais criticado pela torcida do Santa Cruz, que é o atacante Quirino. E aí, Quirino, ele chegou, né, para a equipe, né, na temporada, no início da temporada, um jogador que ele já havia sido artilheiro da Série C, vem de acessos, porém
nesta Série C, ele tem 5 jogos, apenas um como titular. Ele tem nenhum gol marcado na competição até agora. E o último gol marcado por Quirino foi há 145 dias. O último gol que Quirino marcou, torcedor, foi na goleada do Santa Cruz por 6-0 diante da equipe do Jaguar, onde naquele jogo ele fez 3 gols e deu uma assistência, né, no dia 28 de janeiro. Quirino, ele ainda é o artilheiro da equipe na temporada com apenas 4 gols. Então a gente chega em junho, né, já entrando aí em meados de julho, já chegando em julho, e o atacante da equipe do Santa Cruz que tem mais gols, o jogador com mais gols, tem apenas 4, que foi Quirino. E aí você vai lembrar que dos 4 gols, ele marcou 3 em um único jogo. Então, ele só tem gols em 2 jogos. E aí, torcedor, o mapa de calor de Quirino também mostra praticamente o mesmo que os outros 2 atacantes. Muito pouco participativo dentro da área e tendo que vir atuar mais para o meio de campo. E aí eu trago também uma outra questão, torcedor. O Santa Cruz, ele tem apenas 9 gols na competição, é um dos piores ataques. E aí, quando a gente vai comparar com as outras equipes, o Itabaiana, né, que é o pior ataque da competição, tem apenas 6 gols marcados. O Santa Cruz tem 9, apenas 3 gols a mais. E eu vou falar um pouco mais para vocês. O Santa Cruz, na temporada, o Santa Cruz tem 24 gols em 23 jogos. É praticamente uma média de 1 gol por jogo. E aí eu fui fazer um levantamento de como foi essa distribuição desses gols do Santa Cruz na temporada. E o que eu encontrei foi que o Santa Cruz marcou mais de 2 gols em apenas 2 jogos. Ele marcou 6 gols na equipe do Jaguar e 3 gols na equipe do Decisão, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Foi 6-0 contra o Jaguar e 3-0 contra o Decisão. E aí eu aprofundei um pouco mais e o Santa Cruz marcou 2 gols em apenas 3 jogos, que foi uma vitória por 2-1 diante da Decisão, ainda pelo Pernambucano, e nas 2 vitórias, agora pela Série C, diante da Inter de Limeira e o Volta Redonda. Nos outros, todos os jogos, ou o Santa Cruz não marcou, ou apenas marcou um único gol. E aí, tudo isso, como eu falei para vocês, é reflexo não só da pouca efetividade dos atacantes, mas também da pouca criatividade da equipe no setor de meio de campo, para que esses atacantes também sejam municiados. E aí é um problema que não é apenas agora da Série C. Ele está sendo escancarado na Série C, mas é um problema que já vem se arrastando desde o começo da temporada lá no Campeonato Pernambucano. E aí, torcedor, eu queria muito saber a opinião de vocês com relação a esse momento que a equipe atravessa. O Santa Cruz, ele está fora do G8 nesse momento, na classificação da Série C. O Santa Cruz é uma equipe que tem tudo para brigar por uma das 8 vagas, porém a gente sabe todo o contexto que vem acontecendo fora do campo. Mas eu queria saber, com relação a você, qual é o maior problema dessa questão do ataque Santa Cruz? É realmente a qualidade dos atacantes? É a falta de alguém que organize aquele meio de campo e que dê uma melhor condição para os atacantes fazerem a sua função, que é colocar a bola no fundo das redes? Ou você acha que é um problema além desse? Queria muito saber a opinião de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.